Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos e hoje eu estou muito feliz que o meu Fluminense acabou de passar para as quartas de final do Mundial de Clubes. Brincadeiras à parte, eu, sendo botafoguense, tendo pai flamenguista, eu estou genuinamente feliz pela vitória do Fluminense por uma série de razões. A primeira de todas, Renato Gaúcho é o maior homem do Brasil. É o cara mais alfa, mais pico, maior líder. E gerações e gerações de seres humanos precisam se espelhar na figura paterna, na figura masculina, na figura de líder do Renato Gaúcho. Porque assim, o time que foi campeão em 2023, ele é bem diferente desse time de agora. Saíram Nino, saiu Marcelo, saiu John Kennedy, saiu Felipe Melo, saiu André. Esse mesmo time que está em campo agora foi o time que quase foi rebaixado até a última rodada contra o Palmeiras ano passado. Então, é um time merda no papel. É um time muito inferior ao que já foi o Fluminense no passado. Muito inferior. E entre os brasileiros, diria entre os sul-americanos, Boca, River, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, o Fluminense era o pior de todos. Ok? Ponto parágrafo. Não adianta só nível técnico. Tem coração, tem dedicação, tem estratégia, tem tática. E o Renato Gaúcho entende pra caralho disso. Eu acredito que o maior erro da carreira do Renato Gaúcho foi ter ido pro Flamengo em 2021. Porque queimou ele. Tipo, por causa daquele jogo contra o Palmeiras, que, cara, foi culpa do Andréas Pereira, e das duas últimas semanas do Brasileirão, que ele meio que entregou para focar na Libertadores, ele ficou conhecido como um cara que, porra, ele é um coach motivacional, um cara que é brother dos jogadores e entrega o colete nos treinos. Só que, cara, ele é um extremo líder. Você viu a catimba dele de chutar a bola do lateral ele provocou que o jogador do Inter viesse em cima dele. A maneira com que o banco do Fluminense reagiu para proteger o seu líder foi algo de cinema. E para mim aquilo ali foi o momento do Mundial de Clubes. Um momento do Mundial de Clubes. Então, eu já falei no canal algumas vezes, eu repito. Hoje em dia, o mundo está long dinheiro e short sexo. E cada vez mais, as gerações, geração Z e quem vier depois, eles vão respeitar cada vez mais as pessoas que comem muita gente. Anota isso daí. Você quer ser líder de homens, ou você coma muita gente, ou você faça com que as pessoas acreditam que você come muita gente. Foi uma estratégia aí que eu usei para criar autoridade em volta da minha pessoa. E se você parar para pensar, as pessoas acham que eu comi muito mais gente do que eu comi. Só que isso é um vestígio do que eu aprendi com o efeito Renato Gaúcho. Okay? Saiu agora na TV Argentina. Vou botar o áudio aqui da TV Argentina. Os comentaristas estavam falando sobre o jogo. E aí olha o que eles mencionaram. Tá em espanhol, mas dá para entender. Pelé en un programa de televisión pusieron un gol suyo y me dijo, mira Renato, uno de mis 1000 goles. Y yo le contesté, cada gol suyo es una mujer mía. Solo que paró Pelé con 1000 y yo no. En media hora, en una entrevista realizada en 2008, confesó haber estado con más de 5000 mujeres. Desde los 13 2008. años. Conté y reconté. Nunca nadie tuvo tanto sexo como yo. Soy un verdadero fenómeno. Ese señor es el técnico de Fluminense, Renato. Vamos de novo. Coincidí con Pelé en un programa de televisión. Pusieron un... Ah lá, ele coincidiu com o Pelé num programa de televisão. E o que você fez de gol? Gol suyo y me dijo, mira Renato, uno de mis 1000 goles. Y yo le contesté, cada gol suyo es una mujer É uma mulher minha. Solo que paró Pelé con 1000. Você parou com 1000. Eu não. Media hora en una entrevista realizada en 2008.
A entrevista de 2008, ele falou, em 2008 ele já tinha 5 mil mulheres. E a transmissão argentina fez questão de frisar isso. E assim, estamos falando de sociologia aqui, esquece o futebol. Isso é uma maneira para você dominar homens, tá? Liderar homens. As pessoas precisam saber que você é comedor de gente. Antes, as pessoas precisam saber que você tem dinheiro. Só que, com o que aconteceu na época de pandemia e um pouco antes, os juros, mundo afora, ficaram a 0%. Então o dinheiro ficou muito fácil de conseguir. Os países estavam imprimindo muito dinheiro e foi aí que surgiu o Bitcoin, juro negativo e essas coisas. Exatamente para remediar esse aumento de base monetária. Então, o dinheiro já deixou de ser autoridade. E sexo, na verdade, tipo, sexo não pago, você não consegue comprar com dinheiro. Tipo, o desenrolo, ser atraente, ponto final. E eu acredito que é exatamente aí que está o encanto dos jogadores perante ao Renato Gaúcho. Tá? Renato Gaúcho é um puta de um líder e ele merecia muito ser técnico da seleção, só que tem aquele bagulho de política. Não dá para colocar um homem para liderar o seu maior ministério, que é uma instituição política que não é diretamente ligada ao governo, mas tem mais poder e influência que um ministério de Brasília. Colocar um bolsonarista ferrenho, um cara que bebe cerveja, joga futevôlei, come gente e vota no Bolsonaro e gosta do Bolsonaro para liderar sua... É melhor colocar um gringo que ganha 5 milhões de reais por mês. Eles não quiseram colocar o Renato, e o Renato é o cara mais preparado para o cargo. Então, eu acredito que o Ancelotti não vai ganhar Copa nenhuma, e o Brasil só vai mudar quando der um braço a torcer e colocarem o grande Renato Gaúcho lá. Segundo ponto. Segundo ponto é que hoje o Fluminense jogou contra o segundo melhor time da Europa. Tecnicamente, tá? É o segundo melhor time da Europa porque chegou na final da Champions. É um time que eliminou o Bayern, um time que eliminou o melhor Barcelona dos últimos 10 anos. 2014 melhor Barcelona dos últimos 10 anos. Tudo bem que ele perdeu na final da Champions pro PSG, mas assim, em teoria, ele é o segundo melhor time da Europa e apanhou pro Fluminense. Eles só foram dar chute a gol perigoso no finalzinho e tal, com o Lautaro. Apanhou do Fluminense, tomou nó tático do Fluminense. E o jogador John Arias, ele é mais habilidoso do que todos os jogadores do Inter de Milão. Não tem um cara do Inter de Milão que tem mais qualidade e mais QI de futebol, mais cabeça do que o John Arias. E assim, se o John Arias tivesse o empresário do Arthur ex-Grêmio, do Danilo, coloca aí na descrição os jogadores que têm empresário bom, que jogam em time gigantesco, grande e que são, no fundo, fracos. Eu consigo pensar no Arthur e no Danilo. Pode ser não brasileiro também. Mas assim, se ele tivesse um bom empresário, ele seria o 10 do Barcelona. Ou o 10 do Manchester City. É impressionante a qualidade do John Arias. E assim, ele não tremeu em nenhum momento do jogo. Ele cadenciou o jogo. Ele na correria, ele puxava a bola para trás. Ele levava pro canto para ganhar tempo. Deu chute a gol perigoso. Participou do gol do Cano. Então, para mim, você pode discordar à vontade. Ele é o melhor jogador de qualquer time brasileiro no Mundial. E eu diria, dos que sobrou time bom aí. Vasco. Não. O John Arias é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. E a prova disso foi o jogo de hoje. Mais uma vez foi o MVP da partida. E assim, eu estaria muito surpreso se um time da Europa não puxar ele. Era para ter puxado o ano passado depois da excelente Copa América que ele fez. Mas assim, eu vibrei muito com o Arias hoje. Ele jogou muito. Deu muito orgulho aí pro torcedor tricolor. E assim, faltando 10 minutos já não corria mais. Tanto que o Everaldo tinha que voltar para marcar. O Everaldo, como 9 centroavante,
ele teve que fechar a lateral direita, porque o Arias, meio campo, ele sem a bola, ele ficou lá na frente como 9, porque não conseguia mais correr. Não conseguia mais correr. Deixou tudo dentro de campo. Outra coisa, Thiago Silva com 41 anos, já falei que ele é um exemplo do fracasso do futebol brasileiro nos últimos... Quanto tempo na seleção? 15 anos? Pode botar aí. O maior exemplo aí do fracasso da seleção brasileira nos últimos 15 anos é a figura do Thiago Silva. Coloca o Marcelo no meio, Marquinhos é mais recente, mas assim, o Brasil não ganhou nada por causa da geração do Thiago Silva, da mentalidade da geração do Thiago Silva. Hoje eu tenho que dar o braço a torcer que, cara, ele... Tudo bem que o Gnassi jogou melhor que ele, mas só dele estar em campo impõe outro tipo de respeito. Um respeito esse que o Mamelodi Sundowns não teve, porque ele não estava em campo, entendeu? E fez jogo duro. Só o fato dele estar dentro de campo, ele suga a energia ali do gramado pra ele. Ele é o pica, ele é o cara. E os jogadores do Fluminense escutam ele pra caralho, que deu pra ver na parada técnica do segundo tempo, que os jogadores escutam ele pra caralho. E o Renato Gaúcho, ele se cala pra escutar ele também. Então, cara, eu fiquei muito feliz aí com a atuação do Thiago Silva com 41 anos. Jogou o jogo inteiro. Jogou o jogo inteiro. O jogo inteiro. Outra coisa, cara, quando o Inter perdeu o gol debaixo da trave, com o De Vrij, se eu não me engano, eu falei assim, cara, os deuses do futebol não vão deixar o Fluminense perder. Se essa bola não entrou, não vai entrar nada. E não entrou nada. Bola na trave, uma falta que faltou, um pentelésimo para entrar, Lautaro chutando, o Fábio fez uma excelente partida. Sobre o Fábio, é o seguinte, os deuses do futebol estão premiando o Fábio por todas as injustiças que fizeram na carreira dele por ele ser cruzeirense. Porque o Cruzeiro, cara, desculpa, rapaziada de Minas, o Cruzeiro é um time satélite, é um time sem mercado, sem mídia. Minas já não tem mídia. E a mídia de Minas é quase toda atleticana. Então, tipo, se você brilha e aparece no Cruzeiro, você não aparece pra ninguém. Entendeu? Você não aparece pra ninguém. Então, a pena é que o Fábio jogou no Cruzeiro a carreira inteira. Porque é um cara que merecia muito ser titular da seleção na geração Júlio César. Aí depois veio o Jefferson, Alisson. Esses 10 anos aí era pra ser do Fábio. O Fábio sempre manteve a regularidade no gol e hoje ele fechou o gol pra caralho também. É uma grande liderança, uma liderança vocal. Porra, só tenho elogio a dar pro Fábio. Pro Fábio. Cara, pouco se fala do Martinelli, pra mim é um jogadoraço Martinelli. Hércules entrou bem também. Cara, o Fluminense inteiro jogou pra caralho. Até o René, que é muito criticado, jogou pra caralho. Eu tô muito feliz de ter um time carioca aí nas quartas do Mundial. Meu pai, que torceu pro Fluminense o Mundial inteiro, hoje ele meio ficou com raiva. Porque o Flamengo perdeu ontem, então aí ele começou a dizer, porra, o sorteio, que merda! O Fluminense pega um time de merda desse aí e o Flamengo faz tudo certo e atrai o Bayern. A energia do meu pai baixou. Meu pai, flamenguista, torceu pra caralho pro Botafogo, torceu pra caralho pro Fluminense o campeonato inteiro. Hoje, ele ficou meio sentido, meio ressabiado, meio com invejinha da vitória do Fluminense. Eu não. Eu tô muito feliz que o Fluminense ganhou, pelo Renato, pelos todos os meus amigos tricolores, e eu convido a você a continuar torcendo pro Fluminense e pro Palmeiras. E por último, eu quero explicar para você o porquê que esse canal virou um canal de futebol ultimamente. Saiu o marco civil da internet, decisão do STF, e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis para quem trabalha com rede social. A gente está trabalhando aí com os advogados no que a gente pode, o que não pode falar, até eu ter uma clareza sobre o que se pode, o que não pode falar. Eu vou continuar falando de futebol. Infelizmente, essa é a
é minha linha editorial, até termos algum tipo de segurança jurídica, porque assim, eu não quero, falar sobre um tópico assim, e aí esse tópico enquadrar na decisão do STF e eu tomar um processo criminal ao Ministério Público. É foda. Eu tenho filha. Não quero... já tomei muito processo, Ministério Público e tal, por coisas que eu falei, gastei milhões com advogado, ainda sobraram milhões na minha conta, graças a Deus, mas eu estou mais cauteloso. Ok? Censura é um negócio muito foda. Mas é isso. Continuaremos falando de futebol aqui. Parabéns aos tricolores. Excelente jogo. O Fluminense dominou. Não foi um Bayern, não foi um Atlético de Madrid e Botafogo que, se jogou todo fechadinho, não. Não foi. Jogou com 3 zagueiros, jogou. Mas os alas subiam. Samuel Xavier teve uma chance perigosa. O René podia ter cabeçado aquela bola para dentro. Ele foi querer jogar futevôlei e o Ignacio tava impedido. Então, o Fluminense deu trabalho o jogo todo. Não jogou covardemente e com um time merda, rapaziada. O time do Fluminense é fraco comparado aos times que estão no Mundial. Peso a peso, é um time fraco. É um time que não tem talentos individuais para chegar nem nas oitavas. Deu sorte no sorteio e tal, mas assim, o Mamelodi podia ter passado facilmente do Fluminense. Não seria uma zebra se o Mamelodi ganhasse 1-0 do Fluminense naquele jogo ali. Não seria zebra, ok? Só que o futebol não é só técnica, não é só habilidade técnica. Tem coração pra caralho. E é exatamente aí que entra o Renato Gaúcho. É o técnico do coração. É o técnico que faz um jogador de merda achar que ele é o Ronaldinho Gaúcho. E joga que nem o Ronaldinho Gaúcho. E passa de fase. Contra o Manchester City, tinha 4, 5 jogadores naquele jogo contra o Manchester City, mas eles vão vir mordidos. Não vai ser 4-0. Que seja 1-0, que seja 2-0, mas vai ter jogo porque tem Renato Gaúcho ali, não é Fernando Diniz. Chega. Um abraço. Até o próximo vídeo.